Garota de Fora é a melhor obra audiovisual da Indonésia. Se bem que eu não conheço muitas obras, então é até fácil colocá-la no meu top 5, porque depois dessa me vem na cabeça The Doll, que é a Annabelle indonesiana. Então é fácil. Mas enfim, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Para quem não conhece, vamos de resuminho. Garota de Fora segue a personagem Nanu, que em cada capítulo se faz passar por uma estudante transferida para uma nova escola, e nesse processo de adaptação, ela vai sempre cooperar para expor os segredos sombrios das pessoas, e como consequência, puni-los. Dando muito aquela ideia de punição divina, e por isso as pessoas adoram dizer que a Nanu é o karma. Inclusive, eu já fiz um vídeo tentando responder a essa pergunta, e continuo achando a mesma coisa sobre o que é a Nanu. Quem quiser pode ir lá conferir. E é muito louco como as pessoas te xingam por achar algo diferente. De uma forma geral, as pessoas criam um amor, na verdade uma adoração por algo e se torna um dogma, ou seja, a coisa é porque é. Porém, hoje, apesar de saber que vocês vão me xingar de novo nos comentários, eu vou discutir com vocês se a Nanu de fato é o karma. E o que me leva a acreditar nisso e o que me leva a desacreditar nisso. Primeiramente, karma. De acordo com quem? Com qual religião? A gente tem uma mania de ocidentalizar os conceitos das obras. Tipo quando a gente pega Hellraiser e transforma os cenobitas em demônios de origem cristã. Claro que depois o próprio autor abraçou a ideia, escreveu o Evangelho de Sangue. Mas não era essa a ideia inicial. Se eu pegar o conceito de karma ocidental, que é basicamente a lei do retorno, se você faz algo de mal, você recebe algo de mal, se você faz algo de bom, você recebe algo de bom. Que merda, hein? Aí sim que eu não acho o Nanu sendo o karma, porque tem capítulos que a Nanu vai favorecer punições a pessoas que não fizeram nada, ou vai perdoar pessoas que não necessariamente mereciam o perdão. Não interessa pra você, palhaço. E a Nanu, ao meu ver, na minha opinião, a Nanu ela vai forçar uma situação para ver a reação da pessoa. Sendo que até aquele momento a pessoa não tinha feito nada de errado. Por exemplo, no capítulo 9 da primeira temporada tem um assassino solto e um professor que está com a sua filha pequena. E ele começa a fazer coisas inapropriadas, mas compreensíveis ao meu ver. Por exemplo, tem alguém batendo na porta, que pode ser um aluno, mas ele não quer deixar a pessoa entrar porque pode ser o assassino. E vai colocar a filha dele em perigo. Então ele permite que uma aluna talvez corra um risco, eu não vou dar spoiler, porque ele não quer colocar a filha em risco. Cara, é bem compreensível. Com certeza. Talvez seja errado do ponto de vista do professor, pode ser que sim. Mas é compreensível. Só que até então ele não tinha feito nada errado. A Nanu força aquela situação. E no final a Nanu pede para essa menina, a filha desse professor, pegar um celular que caiu num bueiro e ela bota um terror na garota, né? Porque se pegar o celular vão ter provas que vão incriminar seu pai. E a menina obviamente diz que não vai pegar o celular, que não consegue. E a Nanu acusa a menina a ser igual ao pai. Não sei, não me parece tanto karma, entende? Afinal de contas aquela criança fez o que até aquele momento, sei lá. Não cabe muito bem a noção de karma em alguns casos, alguns capítulos. Em alguns sim, mas em outros não fica muito boa essa noção. Quer dizer, às vezes não. Então, se o karma é a lei do retorno, eles estão sendo punidos por algo que acontece por conta do processo de punição. Então não funciona, ao meu ver. Vão ter capítulos que a noção de karma vai funcionar maravilhosamente bem. Por exemplo, no primeiro capítulo da primeira temporada, que é a história daquele professor abusador, mas em outros nem tanto. Para a gente defender que a Nanu é karma, a gente vai ter que usar outras perspectivas de karma, a partir de outras religiões, e tem sentido, porque a Indonésia é um país multirreligioso. A grande base é o islamismo, só que tanto o islamismo quanto o cristianismo não tem o karma como elemento central. Se não me engano, a noção predominante é de justiça divina, e que não é karma, não é a mesma coisa. Na justiça divina, quando você morre, você vai ser julgado pelas suas ações. Só que o budismo e o hinduísmo também estão presentes na Indonésia. E daí já começa a ter jogo você falar que a Nanu é o karma. O budismo ele até vai ajudar melhor a defender a Nanu enquanto karma do que o hinduísmo. Porque no hinduísmo, o conceito de karma é muito ligado ao seu local de nascimento. Tipo, se você foi um FDP na vida passada, na próxima você vai nascer pobre e miserável. Claro que isso é uma forma simplista de ver as coisas, óbvio. Mas a ideia do vídeo é fazer a coisa, dar uma olhada de maneira simples mesmo. E eu não sou um especialista em religiões e tal. Se você for especialista, aí coloca nos comentários, tá? Sem xingar. Vocês são muito agressivos quando eu não concordo com vocês. Olha a língua. No hinduísmo, a sua vida atual afeta o seu destino
nas vidas futuras. O karma é uma força cósmica que mantém o equilíbrio moral e espiritual do universo. Boas ações geram karma positivo, enquanto más ações geram karma negativo. O objetivo seria você acumular karma positivo para alcançar a liberação do ciclo de nascimento, morte, e uma vez que você alcançou muito karma positivo, você alcança o moksha, ou seja, você não precisa mais ficar nascendo e morrendo nesse processo. Você chegou lá, digamos assim. Coisa tão maravilhosa. Já no budismo, o karma não se refere apenas às ações, mas também à intenção por trás delas. Então, sei lá, você salvou uma vila da falência, mas porque você comprou ações e você sabia que ia valorizar. Então não foi uma situação nobre, foi só uma consequência da sua usura pessoal. Você vai acumular karma negativo. E se a sua expressão no mundo é baseada nessa ganância, nesse sentido a ganância faz parte do seu ser, então vida após vida você passará por situações para tentar quebrar esse ciclo. Só que cada falha, o seu sofrimento vai se tornar maior e maior. Tava ruim, agora parece que piorou. E mais uma vez, eu estou sendo simplista. Quem for estudioso no assunto, coloca aí nos comentários. Porém, com base nessa concepção, a Nanô poderia ser o karma, já que ela faz com que as pessoas cheguem em situações extremas para ver se essa pessoa vai se libertar do ciclo de dor no qual ela está presa. Perfeito. E daí você vai dizer, então, Diogo, perfeito. Então a Nanô de fato é um karma, mas com a noção budista aí da coisa, sei lá. Não, não é. Eu não acho, pelo menos. É chato pra caralho. Por que não? O karma no budismo não é uma força pessoal, mas sim um processo natural. E a Nanô não é, nem de longe, um processo natural. Ela sente prazer em causar dor ao outro. E, acima de tudo, ela tem sentimentos. Ela pode ficar triste ou até gostar de alguém. A gente tem, por exemplo, o capítulo 8, Achados e Perdidos, no qual a gente até pode discutir se a Nanô se apaixona ou não pelo garoto. Mas ela claramente tem uma certa benevolência em direção àquele garoto e vamos dizer que ela até o ajuda. Se eu forçar muito a barra, eu posso dizer que a Nanô é uma entidade com suas vontades, pensamentos e desejos que tem a função de aplicar o karma nas pessoas. E muitos de vocês vão defender isso. Algumas acusações lá no YouTube é porque eu nunca assisti Jigoku Sojo, que é exatamente como a Nanô seria. Só que é o ponto, a Sojo não é o karma. Para quem não sabe essa história, essa animação, o resumo seria que é uma pessoa que um dia já foi humana, que é condenada, digamos assim, para trabalhar para o inferno. Ela passa a ter um cargo ali, onde ela vai fazer pacto com seres humanos, ela vai levar para o inferno a pessoa que esse humano odeia, mas, em contrapartida, quando essa pessoa que fez o pacto morre, ela também vai para o inferno. Toca pro inferno, motorista. Pois é, mas então, ela não é o karma também na animação, nenhum dos dois ali tem o karma. E eu posso pegar capítulos que parece que a Nanô é igual a de Goku, mas nem me vem nenhum em mente agora. Porque a Nanô não é essa pessoa que te dá algo para você perder outra coisa, não é igual a de Goku. A Nanô está muito mais próxima àquela que interpreta o seu desejo de uma forma deturpada, onde você vai ter aquilo que você quer, mas isso vai se virar contra você. E isso em capítulos específicos. Em outros, ela não te dá nada, ela só inferniza a sua vida e ponto. Eu continuo achando que a Nanô é uma entidade de natureza onírica, ou seja, dos sonhos, capaz de mudar a realidade, mas dentro de limites ainda não tão claros, mas que começam a serem desenhados quando aparece a Yuri. Eu expliquei melhor no outro vídeo, mas até aparecer uma terceira temporada, eu nem vou entrar na discussão, que vocês também me xingaram aí, que a Yuri não machucou a Nanô. Na verdade, a Nanô fingiu tudo. Não sei, eu vou esperar outras temporadas para poder falar sobre isso e chegar a alguma conclusão. Até porque, no final da segunda temporada, eles colocam uma outra personagem com habilidades, a Junko. Aparentemente, ela vai ter habilidades também. Afinal, a Yuri fala claramente que vai dar poderes às pessoas e deixar elas se perseguirem, se matarem. ยูริจะมอบสิ่งนี้ให้ทุกคนแล้วปล่อยให้ทุกคนพิพากษากันเอง E aí o pessoal fica nessa coisa de karma, não é o karma, a Yuri é a vingança, a Junko é o ressentimento. Só que até o momento a gente nem viu como a personalidade da Junko vai se desenvolver. Nunca apareceu entidades sobrenaturais que expliquem os poderes ou que deleguem missões. Sei lá, um capiroto aparece e fala: Nanô, seu destino é fazer isso. O que a gente sabe até agora, a menos que a Nanô tenha uma origem diferente do que a gente está habituado, elas já foram humanas que ganharam poderes com sangue de uma outra entidade da mesma natureza. Mas aí só as próximas temporadas para dizer. Então, elas até podem ter sido desenhadas pensando em tal sentimento, sei lá, pensando no karma, pensando na vingança,
Mas entre elas serem inspiradas nisso e dizer que elas são isso, para mim tem um passo muito grande. Tem razão. E finalmente, é muito importante a gente lembrar que a atriz que interpreta Nanou, ela diz que se inspirou em Tomi para desenhar sua personagem. Para quem não sabe, Tomi Kawakami é uma personagem da obra de Junji Ito, que é um autor extremamente conceituado no ramo do terror. A Tomi é uma personagem que desperta os interesses dos homens e ela tem esse lance da Nanou, de colocar intrigas nas cabeças das pessoas e geralmente chega a um ponto tal que os caras ficam alucinados e acabam por matá-la. Mas ela é tipo uma planária, você corta e nasce uma nova de cada parte cortada. Ou seja, ela é imortal, volta, continua infernizando a vida do cara até ele ficar louco ou se matar. Você me deixa louco! Outro fato interessante ao ler Tomi é que você percebe que elas se odeiam. Uma Tomi odeia a outra e elas querem ser as únicas a existir. Que é mais uma característica que a gente tem na Nanou. Apesar da Yuri não ser a Nanou, não dá pra dizer que elas se amam e que, de certa forma, tem sim uma briga para se tornar única, né? Ou pelo menos a mais poderosa. Não necessariamente da parte da Nanou, mas da Yuri me parece um pouco isso. Infelizmente, seja na Nanou, seja na Tomi, não há nenhuma explicação sobre a sua origem, então a gente não vai conseguir tirar nenhuma teoria daqui dos próximos eventos. A gente vai sim precisar de novas temporadas para chegar a algumas conclusões e saber o rumo dessas histórias, as escolhas dos diretores, do roteirista, e essa é a pergunta que não quer calar. Vamos ter novas temporadas? Como vocês já devem saber, não há nada oficial, não é nada confirmado. Havia um boato que em 2023 haveria uma nova temporada, mas a gente já está em setembro e nada até aqui. A Netflix já anunciou as séries desse fim de ano e Garota de Fora não estava entre elas. Que pena. Mas vamos tentar ver o que está acontecendo. O final da segunda temporada deixa claro que há possibilidade de uma nova temporada, incluindo, se for vontade da direção, sem a Nanou. E daí a gente aceita que a Yuri fala, né? Seu tempo acabou, e aí começa sem a Nanou e segue o baile. Agora, fazer Garota de Fora sem a Nanou, pra mim seria estranho. Patético. Eu até acho que seria possível começar sem a Nanou, começar ali contando um pouquinho da Yuri, da Yuko, e aí depois, uns capítulos depois, a Nanou aparece, daí uma grande reviravolta, não sei. Mas a gente sabe que o que acontece dentro da série, em qualquer série, está ligado ao que acontece fora também. Que as séries são influenciadas pelos fatores externos. E colocar a Nanou para aparecer depois daria uma possibilidade da atriz se debruçar sobre outros projetos. É muito comum uma continuação demorar para acontecer porque o ator está em outro projeto. Ou porque ele quer umas férias daquele personagem. E eu chutaria que é o caso. Eu fui procurar a filmografia da Chicha Amata-Yaku. Acho que é esse o nome dela. Da Chicha. E ela tem um filme que vai ser lançado agora, no dia 7 de outubro de 2023, segundo o IMDb, chamado Morrison, que conta a história de Jimmy, um ex-popstar de 40 anos que se tornou engenheiro. Ele é enviado para a região de sua infância para supervisionar a renovação de um antigo hotel. Uma vez estabelecido, Jimmy descobre que o hotel já foi extravagante e se transformou em uma ruína, um relicário de uma era passada. Então a Titi está cotada como parte do elenco desse filme, ou seja, ela estava de fato envolvida com outros projetos. Agora que esse filme vai ser estreado, temos a chance dela voltar a se debruçar sobre seus antigos projetos, incluindo a Nanou. E eu não achei nenhum relato de que as gravações começaram. Então, se elas estiverem fazendo, tá tudo muito escondido. E aí pode até ser que em 2024 a gente tenha uma nova temporada. Mas nada indica. Minha aposta é pelo menos 2025. Eu suponho que a Chicha vai primeiro ver a repercussão desse novo filme, tirar aquelas férias de fim de ano, para aí começar a discutir a voltar a esse papel, partindo do pressuposto que a Sur Bangkok, que é o estúdio responsável pela produção ali do Garota de Fora, já tem um argumento para a próxima temporada. Porque até aqui a Garota de Fora era uma antologia, você podia assistir quase todos os episódios em qualquer ordem, sem uma perda tão grande, pelo menos não da história principal. O que poderia até dar uma outra teoria. Será que não existem várias Nanôs? Afinal de contas, se a Nanou é o karma, cada pessoa tem o seu karma. Será? Eu já deixo claro que eu não curto essa teoria, não vou nem desenvolvê-la, mas aí, se você quiser, você pode pensar nisso. Só que agora surgiram novas personagens, inclusive que vão impedir para mim essa teoria aí. E eles vão precisar de uma continuação mais precisa entre os episódios. Uma linha narrativa mais certinha. Bom, mas pensando aqui, em resumo, a nova temporada... Acho que só em 2025. Se quiser ter esperança, no final de 2024. Mas como eu sou pessimista, pra mim, só 2026. Por favor, desista.
Só que qualquer informação nova eu vou colocar aqui. Claro, segue a gente, deixa o like. E se puder, ativa o sininho. Eu reclamo das coisas, mas eu gosto, gente. Não precisa me xingar aí nos comentários, não. Eu gosto. Por isso que eu tô falando da Garoto de Fora, porque eu gosto muito dessa série. E aí eu convido vocês a assistirem o vídeo do Mestre dos Desejos, porque, ao meu ver, a Nanou, ela tem uma pegada dessas entidades, sabe? Desses djinns. Afinal de contas, a Indonésia tem uma grande parte muçulmana e também uma influência cristã. Então, um djinn de origem árabe com traços cristãos cabe muito bem para explicar Nanou. Então é um vídeo que pode fazer vocês refletirem um pouco sobre isso. E também eu posso falar que vocês podem ver a última parte da análise do desenho do Aladdin, porque eu contei a verdadeira história do Aladdin e disse um pouquinho sobre a origem dos djinns, que para mim também vão ajudar ali a entender Nanou. Mas é isso por hoje. Coloque nos comentários o que vocês acham sobre a Nanou, o que é a Nanou. Sem xingar. E qualquer coisa nova eu trago para vocês. Merci bien, cuide bem do seu karma antes que ele vire uma garota linda com risada maléfica. E alá pro coxé, né?